Bem-vindos ao nosso show cooking. Se calhar, em primeiro, gostávamos de vos explicar o que é que vamos aqui fazer e como é que isto tudo começou. Portanto, a Too Good To Go desafiou-nos a irmos buscar o excedente de um supermercado e fazer uma refeição para te oferecer, para vires aqui buscar com esse excedente. E nós, no início, aceitámos sem sequer pensar muito, mas depois, quando chegámos ao supermercado e vimos o excedente, ficámos um pouco em pânico. Tadã! O que é que vamos fazer com isto tudo? Com quilos de alface. O que é que vamos fazer? Quilos de alface. Sim, e como é que vamos utilizar? Tínhamos muita coisa doce e de repente pensar, bora lá pensar bem o que é que vai sair daqui. Sim, um prato salgado com banana, com uva, que era a maior parte do que tínhamos, e alface, foi um desafio. Sim. Mas ainda no supermercado tivemos uma ideia do que fazer, não foi? Sim, quando saímos de lá já tínhamos mais ou menos a certeza do que é que íamos fazer. E por isso o que é que vamos fazer hoje? Um caril de banana e cogumelos. Sim, esperamos que gostes, mas antes disso vamos falar um bocadinho sobre todos os ingredientes, como aproveitá-los e vamos fazer um prato. Vamos explicando o passo a passo, para também ficares a perceber a dinâmica de, no fundo, pegar, por um lado, em coisas que à partida se calhar nem estavam muito relacionadas quando pensas em construir um prato, mas por outro lado, mudar um pouco o chip e percebermos como podemos reaproveitar tudo e mais alguma coisa que temos à nossa disposição, seja o que já está no frigorífico, sejam coisas que nos chegam de uma outra vida. Sim, se calhar tu começavas com mãos à massa e eu explicava o que é que já fizemos. Sim. Porque nós fomos buscar o excedente na segunda-feira à noite, no fecho do supermercado, e ontem já preparámos algumas coisas porque efetivamente precisavam de mais tempo para preparar. Então temos aqui, por exemplo, sumo de uva que reduzimos porque tínhamos mesmo muita uva e pensámos o que é que vamos fazer com tanta uva. Se puséssemos a uva em cima do caril não ia ficar muito interessante, então pensámos em reduzir, fizemos sumo, depois reduzimos e então este sumo vai ser utilizado também para temperar a salada. Depois o que é que fizemos? Estes pãezinhos, eram 15 pãezinhos. Estes dois vamos usar ainda aqui, vais poder ver como é que vamos aproveitá-los e como é que podes aproveitar em casa, mas parte deles também foi utilizado para uns, aqui estão eles, croutons, para depois pormos por cima do caril. Os croutons são muito básicos de fazer, portanto é só levar ao forno, temperar a gosto com sal, aromáticas, um bocadinho de azeite e depois deixar torrar no forno. Sim. O truque é temperatura mais baixa do que o normal, ou seja, não fazer 180, 190 graus, temperatura um bocadinho mais baixa, 160 por exemplo, deixar um pouco mais tempo, o pão vai secando, vai absorvendo também os sabores dos temperos que dermos e depois ao fim de 20 minutos, mais coisa menos coisa, começa a ficar ali crocantezinho. Sim. Uma coisa que também é importante referir é que nos supermercados existe efetivamente algum excedente, mas são sobretudo frescos e padaria. E por isso foi aquilo que recebemos em maior quantidade, como é óbvio. No caso da padaria vieram estes 15 pãezinhos de beterraba, trigo e beterraba, e depois dos frescos então vieram muitos ingredientes variados. As bananas já viste, depois vieram algumas saladas empacotadas que já estavam a atingir a validade e por isso a maior parte dos clientes já não pega nelas. O que é que acontece? Muitas das vezes nós vemos até aquelas etiquetas com desconto por se estar a aproximar da data, mas achamos que por estar tão próxima já não vai durar os 2 dias que nós precisamos para comer a salada e acabamos por ir com a mão lá atrás no frigorífico para tirar uma mais recente, não é? Quem é que nunca fez isso? E portanto, aqui está ela, já lavada e arranjada, com os quilos de alface que também nos chegaram, aqui já tudo preparado, só falta mesmo temperar, isso vamos mostrar, o tempero, e depois os cogumelos. Foram sobretudo cogumelos Paris, mas vinha um bocadinho de shiitake também misturado. O que é que acontece com os cogumelos? Estes são aqueles cogumelos que normalmente vêm em couvetes,
e às vezes os clientes olham para a cuvete e veem um cogumelo machucado ou um bocadinho mais acastanhado e acabam por achar que aquela cuvete já não é boa o suficiente ou que vai acabar por contaminar os outros todos e por isso vão também mais uma vez buscar a cuvete que tem os cogumelos mais perfeitinhos. Aqui já temos uns que vinham laminados, por isso estes já nos pouparam trabalho. E esses já laminados muitas vezes duram menos, precisamente por já estarem laminados. Mas no fundo são estas pequenas moças que às vezes fazem com que os clientes não escolham determinadas cuvetes, algumas marcas que os cogumelos podem ter, mas que muitas delas até são naturais e não está minimamente relacionado com a qualidade dos cogumelos. Enquanto o Rui está a preparar os cogumelos, eu vou buscar os brócolos. Sim. O que é que nós fizemos antes de começarmos aqui o show cooking? Para adiantar trabalho, temos já a cebola picada, o alho picado, ou seja, coisas que nós sabíamos que íamos precisar e que podem ser feitas com antecedência, e é sempre o nosso conselho em casa, antes de começarmos efetivamente a cozinhar, termos logo o que se chama a mise en place toda feita, ter logo os ingredientes todos à mão, porque isso vai sempre melhorar a nossa dinâmica depois na cozinha. Ao mesmo tempo, e aproveitando o facto de termos já processado a cebola e o alho, temos aqui um pequeno caldo que já tem casca de cebola, tem casca de alho. Agora os pés meio, assim mais grossos dos cogumelos eu vou pô-los aqui dentro também. E tudo isto são coisas que vão dar sabor e que nós vamos aproveitar depois para dar ainda mais sabor ao nosso caril. Mas quem diz caril diz outra coisa qualquer, ou seja, isto é algo que vocês podem fazer no dia a dia e que facilmente daqui conseguem extrair mais sabor para qualquer cozinhado que estejam a fazer. O caso dos brócolos, efetivamente vinham embrulhados em plástico e tinham uma validade associada e a validade já tinha passado por um dia, só que são brócolos que ainda estão em perfeito estado, mas que as pessoas não pegam porque a validade, neste caso, apesar de ser meramente indicativa, assusta os clientes. E por isso vamos utilizar estes brócolos também. Temos aqui 1 kg de brócolos. Alguns já amarelaram um bocadinho, mas amarelado, neste caso, não é falta de qualidade ou de sabor. Não é, Rui? Uhum. Completamente de acordo. E isso é uma coisa que nós, nos Kitchen Dates, temos sempre tentado explicar. O facto de algumas características visuais dos alimentos estarem diferentes daquilo que nós esperamos de um alimento em perfeito estado, em muitos casos não quer dizer que há uma perda significativa de sabor e de valor nutricional, ou de qualidade, ou de estado de conservação. Às vezes há pequenos defeitos visuais que são assim, da mesma forma que nós somos todos diferentes em termos de aspecto, não é? Isso não quer dizer que não devamos aproveitar esses alimentos por inteiro na mesma. Sim, e se calhar também é importante explicar para quem não nos conhece o que é que são os Kitchen Dates. Sim, o que é que nós fazemos? Quem é que nós somos? Estes estranhos que apareceram aqui de repente nas redes sociais da Too Good To Go e a dominar aqui a cozinha deles. Queres explicar tu? Não, quero que tu expliques. Tu és a nossa anfitriã. Então, Kitchen Dates, encontros na cozinha, como o nome indica, foi um projeto que surgiu em 2016 ainda. Sim, na sua primeira versão. Na sua primeira versão. Vivíamos nós na Holanda na altura e começámos a questionar os ingredientes que estavam na nossa comida e, na realidade, tudo começou com o pão. O pão tinha sempre muitos ingredientes. Um deles era sempre açúcar e nós começámos a questionar porque é que isso acontecia. E à medida que íamos questionando sobre o açúcar no pão, começámos a questionar sobre outros ingredientes, outros aditivos, conservantes, tudo aquilo que fazia parte da nossa alimentação. E com esse questionar acabámos por mudar a nossa alimentação
e por ficar com uma alimentação bastante diferente da alimentação das pessoas que nos rodeavam. Na altura trabalhávamos os dois em escritórios. E éramos os ETs. E as pessoas questionavam muito o que é que estava na nossa marmita. E com isso decidimos criar uma conta no Instagram, na altura, para mostrar às pessoas que estavam à nossa volta aquilo que estávamos a comer e para não estarmos sempre a responder a essas perguntas chatas. O que é que vem na tua marmita? O que é que traz na marmita? Que snack é esse que estás a comer? Que coisa é essa estranha que tu tens aí hoje que eu nunca vi na vida? E à medida que o tempo foi passando, uns amigos nossos, cipriotas, perguntaram porque é que não experimentávamos abrir a porta da nossa casa para recebermos estranhos e para experimentarem a nossa comida, porque éramos tão bons a receber pessoas e eles gostavam tanto de ir lá e de comer a nossa comida, que mais pessoas deviam ter aquela experiência. Nós na altura achámos que eles eram malucos. Quem é que faz isso? Completamente todos, até porque pode eventualmente não parecer neste momento, mas nós somos pessoas bastante introvertidas e a ideia de ter estranhos em nossa casa era assim uma coisa um bocadinho estranha. E então demorámos um bocado a amadurecer essa ideia. Volta e meia pensávamos no assunto e diziam, era capaz de ser giro, mas não temos a certeza se ia funcionar, se nós... Depois tínhamos muito receio das pessoas não gostarem e de nós também não apreciarmos, mas por outro lado havia aquela sensação de que, bom, no limite, se as pessoas não gostarem, se acharem a comida uma porcaria, se nos acharem a nós enquanto anfitriões também uma porcaria, e se nós odiarmos toda a dinâmica, quer dizer, fazíamos isto uma vez e depois arrumávamos a trouxa e íamos fazer outra coisa qualquer. Mas a verdade é que fizemos um primeiro evento, um brunch, para 4 pessoas. Em fevereiro de 2017. Sim, ou seja, quase 4 anos. E correu tão bem que nós decidimos continuar. E fizemos mais uma dezena destes eventos em Amsterdão, até que a certa altura a vida por lá já não nos satisfazia tanto e decidimos regressar à terra natal, somos os dois de Lisboa. E quando regressámos veio connosco também esta ideia de continuar esta dinâmica, este ambiente de partilha à volta da nossa mesa, que era uma coisa que nos estava a dar muito gozo e que também nos permitia, de uma forma absolutamente compreensiva, digamos assim, sem julgamentos nenhuns, ir passando a mensagem do tipo de alimentação que estávamos a fazer, que no fundo era uma alimentação o mais natural possível, o mais saudável possível também, em grande medida, mas com sabores que se calhar a maioria das pessoas não estava habituada a consumir ou a sentir no dia a dia. E pronto, e tivemos uma grande surpresa quando retomámos os brunches cá em Lisboa. O que é que está aí no forno, Rui? No forno, estou aqui a adiantar já uma coisa para finalizar o nosso caril, que são uns frutos secos. Neste caso, amêndoa e castanha do Brasil. E como é que estes frutos secos vieram parar às nossas mãos? Queres explicar, Maria? Nós às vezes vamos ao supermercado e vamos à secção do granel e acabamos por tirar um ingrediente a pensar que é outro, acabamos por fazer misturas e depois constatamos que não tem o mesmo preço por peso e por isso não podemos levar daquela forma e o saco já está ali cheio, já está fechado e depois acabamos por não poder levá-lo ou não querer levá-lo. Quantos de nós não fizeram já isso, não é? Sim, sim, sim. Ou porque depois vemos que o preço afinal é um preço assustador, não é? O caso daqueles frutos secos mais exóticos, às vezes o preço é bastante puxado e nós só queríamos 50 gramas e ups, de repente tenho 200 gramas e tenho uma fortuna ali para pagar. E portanto, algumas pessoas acabam por deixar o saco fechado junto à balança e depois aquilo na maior parte das vezes tem de ser descartado, não é? Já não pode voltar para dentro dos recipientes do granel, já não pode ser vendido, tem de ser descartado. No entanto, mantém todas as características organolétricas e mantém a qualidade
suficiente e a segurança alimentar para ser utilizado se for minimamente processado, que é o caso que nós fizemos, pusemos no forno e assim garantimos a segurança alimentar. E é assim que alguns frutos secos de repente também vão parar ao descarte de alguns supermercados, não é? Mas estávamos a contar que em casa corria tão bem que decidimos que a casa já era pequena demais para receber tanta gente. Nós não decidimos, os outros é que decidiram por nós. Não é? No fundo foi isso que foi acontecendo. A casa começava a ser pequena demais, mesmo para nós conseguirmos trabalhar já era preciso uma ginástica muito grande, porque tínhamos uma cozinha minúscula, um apartamento minúsculo, um frigorífico minúsculo, quase já nem chegava para guardarmos as nossas coisas cada vez que preparávamos um evento. E por isso, e ao fim de muitas perguntas também, quando é que vocês abrem um restaurante? Quando é que têm um sítio maior onde possamos ir comer mais vezes e experimentar coisas diferentes? Aí é que surgiu então a ideia de arranjarmos uma nova casa. E o que é essa nova casa, Maria? Essa nova casa é o primeiro restaurante do país sem caixote de lixo e o único no mundo que trabalha sem caixote de lixo e só com produtos locais. Temos um raio de 50 km para todos os ingredientes frescos e um raio de 500 km para os outros ingredientes secos, como leguminosas, cereais. E não temos mesmo um caixote de lixo, isto não é brincadeira? Não temos. O que é que temos lá? Temos a nossa EVA, a nossa compostora elétrica, que em 24 horas transforma toda a matéria orgânica, quer do prato dos clientes, quer da nossa preparação na cozinha, transforma em composto que devolvemos aos agricultores com quem trabalhamos, numa lógica de economia circular. Recentemente conseguimos também uma horta e vamos começar a trabalhar nessa horta e o composto vai também direcionado para essa horta. Sim. Temos uma horta a 500 metros do restaurante. Acho que não disseste ainda onde é que é. Em Telheiras, na freguesia de Carnide. Para quem não é de Lisboa, isto é em Lisboa. Sim. E importa também referir que grande parte do trabalho que fazemos é relacionado com o desperdício alimentar. E por isso, todas as semanas temos desperdício de um supermercado biológico de Lisboa, que vamos lá buscar e fazemos uma sopa solidária, 12 litros de sopa todas as semanas, para as famílias mais carenciadas da nossa freguesia. E agora também temos uma série de eventos em que convidamos chefes de outros restaurantes, de outros projetos, a virem cozinhar seguindo os nossos princípios e com esse mesmo desperdício. No fundo, que princípios são esses? 100% local, sem desperdício, sem recipientes de utilização única, biológico, 100% vegetal. Esses são os nossos princípios e, sobretudo, a transparência, não é? Sim, ou seja, se quiseres ir lá ver o que é que nós temos de desperdício, o que é que, no meio disto tudo, como é que nós gerimos tudo o que nos vai acontecer, não é? Vamos tendo muitas peripécias. Nós temos todo o gosto em partilhar isso e vamos fazendo esse trabalho ativamente nos nossos canais, no fundo, nas redes sociais, no newsletter, essas coisas todas. E gostamos muito mesmo de mostrar esse lado mais verdadeiro, mais real desta aventura. Sim. Mas agora tu perguntas, então, mas aqui estou de embalagens. Claro, quando falamos no desperdício alimentar, o que é mais importante? É efetivamente não desperdiçarmos a comida. Porquê? Porque ela já existe, já ali está. Se nós não a consumirmos, vai diretamente para o lixo, quer embalada, quer esteja embalada, quer não esteja embalada. E para nós é muito mais importante, no fundo, salvar, chamemos-lhe assim, esta comida, do que propriamente a questão da embalagem onde ela viria. E por isso, quando estamos a falar deste salvar de comida, desta utilização de excedentes de supermercados ou de produtores, também já aconteceu de produtores, o mais importante é efetivamente o alimento. Sim. Entretanto, para fazer uma atualização em relação ao que é que se está a passar aqui, o que é que se vai passar ainda mais, nós vamos simplificar muito este processo para
mesmo que queiras pegar nisto que nós estamos a fazer aqui e fazer parecido em casa, não precisares de muitos utensílios, de muito material. Ou seja, os cogumelos, entretanto já laminei os cogumelos Paris, ainda tenho aqui os shiitakes, já vou tratar deles. Em condições normais, o que é que nós faríamos? Pegaríamos uma frigideira, íamos saltear os cogumelos à parte para no fundo conseguir dar-lhes mais sabor e torná-los mais interessantes. Neste caso, para tornarmos tudo mais simples, mais direto possível, vamos usar uma só panela para fazer a nossa base do caril. Vamos juntar os brócolos também a essa base e depois vamos acrescentar os cogumelos, eles vão cozinhar já no caldo do caril e à parte, nesta panela que aqui está já, com água, já está a aquecer, vamos cozer o arroz. Pronto. Sim, se calhar é importante referir. Eu tirei os floretos dos brócolos, portanto a parte mais nobre, digamos assim, e deste lado ficaram os troncos. Os troncos são ótimos, são comestíveis na mesma. Muitas pessoas põem na sopa, mas podem usar, por exemplo, na base. O que eu estou a fazer agora é picar, para depois juntarmos na base, porque tem de ir a cozinhar um bocadinho mais tempo do que o floreto em si. Ainda assim, uma coisa que talvez não saibas em relação aos brócolos é que podem ser comidos crus. Aposto que a maior parte das pessoas não sabe. Inclusivamente, uma coisa que nós fazemos com alguma frequência é um pesto de brócolos que usa brócolos crus como base. E aí podes usá-los como usarias qualquer tipo de folhas verdes, seja espinafres, seja rúcula, seja o que for. Simplesmente precisam de triturar um bocadinho mais, mas depois ficam no ponto. Uma coisa que as pessoas geralmente não se lembram também e que se calhar é importante referir, uma vez que estamos a utilizar também alface, é que a alface também fica boa na sopa. A maior parte das pessoas não se lembra de pôr a alface na sopa quando ela começa assim a murchar e já não é tão interessante na salada. Mas mesmo temperada, a alface pode ir para a sopa. E é sempre uma opção para acabarmos com aquela alface que já está a murchar na gaveta do frigorífico. Não? Também para explicar novamente o que é que temos aqui nesta panela. Como já estivemos a picar cebola e alho, já tínhamos cascas que fomos juntando aqui a esta água, para no fundo ir ganhando mais sabor, e depois pegámos nos pés mais grossos dos cogumelos, que têm uma textura diferente do resto do chapéu, do cogumelo, e por isso cozinham a um ritmo diferente. Não os vamos usar para comer mesmo, não é? Vamos usar sim para fazer este caldo, que no fundo vai dar mais sabor ao nosso caril. Ou seja, depois de começarmos a base, que é o que vamos começar já, a panela já está aqui a aquecer, vamos juntar um pouco deste caldo e vamos juntar também leite de coco, que também já temos aqui pronto a usar. Está aqui. Porque nós usamos leite de coco, porque o caril normalmente até é com leite de coco, mas também é importante referir que juntamente com os frescos e com os produtos de padaria, um dos maiores desperdícios dos supermercados é efetivamente os laticínios. No nosso caso, não utilizamos laticínios, só usamos produtos de base vegetal, mas que efetivamente também muitas das vezes são desperdiçados, porque a validade passa e já não podem ser vendidos, mas eles aguentam por muitos meses depois da validade passar. Por isso temos aqui leite de coco, que efetivamente já não poderia ser vendido por essa questão, mas que está ótimo para consumo. Ok, isto já está a ficar bem quente. Nós provámos tudo, por isso nada temas. Sim, está tudo bom para comer. Esperamos que depois da nossa intervenção fique ainda melhor. Ok, um bocadinho de azeite no fundo. Nós trouxemos uma mistura de especiarias para caril, já pronto a usar, para também poupar tempo. Neste caso, podemos dizer... Uma mistura feita por nós. Sim, feita por nós, fizemos em casa. Porquê? Porque nós próprios tínhamos um monte de especiarias em casa que na verdade neste momento não usamos, não é? Porque
com a filosofia que nós seguimos neste momento, não faria muito sentido para nós estar a trabalhar, e não costumamos utilizar no dia a dia estes alimentos, e como tal tínhamos um grande excedente de nós próprios destas coisas. Sim, e quantos de nós não têm especiarias em casa que já terminaram a validade há 2 anos, algumas há 5 anos? De certeza que já aconteceu, uma pimenta preta, uma canela. A canela se calhar não, porque há muita gente que é gulosa. Mas a pimenta preta ou o cravinho que comprámos para uma receita ou para 2 receitas, ou porque em determinada altura da nossa vida gostávamos muito daquela especiaria, mas depois deixámos de comer e entretanto ficou lá esquecida no fundo do armário, já passou a validade há 2 anos, mas continua boa. E nas casas um dos maiores desperdícios são efetivamente as especiarias. Pronto, ou seja, eu já juntei aqui a mistura de especiarias ao nosso azeite para começar a dar logo sabor. É melhor falares um bocadinho mais alto por causa do exaustor. E entretanto estou a acrescentar aqui a cebola vai refogar durante algum tempo. Juntei também umas folhas de louro, também obviamente vão acrescentar muito sabor ao nosso preparado. E aqui o que é que acontece? É natural que haja pedaços de comida, neste caso da cebola e das especiarias, que se vão agarrando ao fundo da panela. Pronto. Isto não é algo, ai meu Deus, isto agora está tudo a queimar, o que é que eu vou fazer a isto? Não, nós podemos deixar perfeitamente que comece a acontecer aqui uma ligeira caramelização, porque depois vamos libertar estes pedaços que estão agarrados ao fundo e eles vão incorporar-se novamente no resto. E como é que libertamos isso do fundo da panela? Pronto, vamos usar já o nosso caldo que está aqui, pomos só uma colherzinha. E ou seja, seja com água, seja com um caldo, seja com vinho, seja com outro líquido qualquer, sabendo que se acrescentares água, a água não te vai trazer mais nada em termos de sabor. Se acrescentares um caldo, aí estás logo a acrescentar mais qualquer coisa. Mas a tendência é sempre pôr azeite, não é? Mais Sim, azeite ou outra gordura. Há muita gente que se assusta e está a agarrar, tem que pôr mais azeite, porque o azeite vai fazer com que não se agarre. Não há necessidade nenhuma disso, não é? Nós usamos um bocadinho de azeite no início, porque obviamente o azeite também ajuda a conduzir os sabores, mas não é necessário estarmos continuamente a adicionar azeite, porque chega a um ponto em que já é demais até. Pronto, ou seja, agora já temos aqui um líquido que se forma no fundo, com a conjugação com este caldo, que já está a desenvolver esse sabor. Entretanto vou juntar aqui o alho, assim como os talos dos brócolos, e a pouco vamos construindo aqui o nosso carinho. O que é que acontece com a banana? A banana muitas das vezes é descartada porque está solteira, portanto as pessoas tiram a banana que está menos interessante do cacho e fica lá abandonada eternamente, e a maior parte das pessoas não leva bananas solteiras, ou então porque estão fechadas num saco, um cacho inteiro. Esta, por exemplo, é dos Açores, com uma banana que parece que já não está em condições para ser consumida, e por isso o cacho é todo descartado por causa de uma banana apenas. Podemos trocar. Pronto, mas esta vinha efetivamente dentro de um saco, esta também, que é da Madeira, Açores, Madeira, e estas eram as solteiras. Vou juntar aqui o nosso alho. São mais ou menos, obviamente podemos fazer uma quantidade maior do que aquilo que tu farias em casa, mas neste caso são 7, 8 dentes de alho e 3 cebolas grandes. Agora ficas a saber tudo. Sim, no nosso caso estamos a fazer
algumas refeições e por isso é uma quantidade grande, mas é só uma questão de se diminuir aqui as quantidades. Mas uma boa ideia para um prato como este é fazer logo um pouco a mais e depois podes perfeitamente congelar e ir comendo quando tiras uma dose sempre que te apetece. E para acompanhamento nós vamos pôr arroz e salada. E aqui a salada tem vários ingredientes, tem alface, tem rúcula, tem canónicos, tem escarola e tem radicchio, ou radicchio, depende. Radicchio. É muito versátil, não é? Nós agora estamos a pôr isto, mas se quiserem comer o caril com outra coisa qualquer, com batata, por exemplo, também fica, também fica ótimo. Com abóbora, com batata doce, com flor, enfim, é o que vocês quiserem. Ou seja, isto obviamente é uma reinterpretação do que pode ser ou do que é um caril. Simplesmente estamos a ir buscar aqueles sabores tradicionais que nós associamos à comida indiana. Ou seja, aqui pensando em especiarias, temos cominhos, temos coentros, temos gengibre, canela, pimenta, cardamomo, curcuma, tudo coisas que em conjunto nos transportam sempre para um destino como a Índia. Pronto, entretanto já estou a incorporar aqui os talos dos brócolos picados. Okay, Vou explicar esta tem mesmo bolor já no interior e por isso vou descartá-la na totalidade porque representa um perigo para a segurança alimentar. Porque muitas das vezes o bolor tem esporos que entram no alimento e às vezes tiramos só a parte superior e achamos que está tudo bem. Na maior parte dos casos está, como no pão, mas às vezes não está e às vezes pode estar no interior e fazer-nos mal. Por isso é preferível que seja a nossa Eva a comê-la e assim também não vai propriamente para o lixo comum. Existem inúmeras receitas para a utilização da casca da banana. A casca da banana tem bastante fibra e tem outros micronutrientes que a própria banana também tem. E há até muitas pessoas que dizem que é ótima para a horta, para pôr na horta, porque tem algum valor. Alguns estudos dizem que não, portanto isso é sempre questionável, não queremos entrar por aí. A questão é, a banana, a sua casca é efetivamente comestível. Agora, tenham sempre em consideração se a banana é biológica ou se não é. Porquê, Rui? Porque tudo o que sejam produtos químicos, toxinas, etc., vai tudo acumular-se na casca. Ou seja, quando falamos de uma banana, neste caso, que não é de produção biológica e por isso não há essa garantia que não tenha sido contaminada com esses produtos, é preferível não correr esse risco, porque no fundo na casca acaba por estar um pequeno cocktail de químicos, ou há esse risco pelo menos de haver um cocktail de químicos e não é de todos aquilo que nós queremos estar a comer. Mas não te preocupes, porque as cascas vão ser todas direcionadas para a nossa horta. Por isso, quer sejam esses estudos válidos a dizer que é ótima para a horta, quer não sejam, bom, composto é sempre ótimo para a horta, por isso. Para nós, isso é o mais relevante. Agora, que receitas poderíamos dar para a utilização da casca da banana? A casca da banana dá para fazer, por exemplo, como se fosse frango desfiado, por exemplo, funciona em termos de textura como um substituto bastante interessante. Há quem faça brigadeiros, por exemplo. Sim, podes, por exemplo, passar numa processadora e ao transformar numa espécie de bolo, não é? De creme, adicionar os outros ingredientes e acaba por dar uma textura muito interessante a bolos género brigadeiro. Também se pode
como o Rui estava a dizer, desfiar e temperar com, por exemplo, um molho de soja, um ketchup, algo assim, e refogar ou levar ao forno. Queria só interromper, entretanto. Sim. Vou acrescentar os nossos brócolos aqui e depois, logo de seguida, vamos adicionar, aliás, um pouco mais de caldo e o leite. É um desafio fazer carga tudo aqui, mas devemos conseguir. Nós até queríamos trazer a panela maior do nosso restaurante, mas nós normalmente andamos de moto e era muito complicado trazer a matéria-prima mais uma panela das grandes. Não é que não tínhamos feito coisas dessas em Amsterdão, sim, mas... em Amsterdão chegámos a fazer mudanças de casa de bicicleta, por isso. Com o estendal atrás. Estendal num braço, uma cadeira no outro. Sim. Ia dar mais outra sugestão para a utilização da casca da banana. Para quem tem, por exemplo, um desidratador em casa ou que utiliza o forno com uma temperatura muito baixa para desidratar, podem desidratar a casca e depois transformar em pó numa picadora e usar como base para um bolo, para uma tarte, para uma quiche. Também fica interessante e dá algum valor nutricional. Mas lá está, tenham em atenção se é biológico ou não. Ok, vamos juntar um bocadinho de caldo. Eu estou a usar este coador só para garantir que não passam pedaços dos sólidos que estão no caldo. Nós... Um bocadinho mais, não é? Ali temos mais um litro. Mas esse é de arroz. Ia dizer que coco é algo que não utilizamos pela questão da pegada de carbono, não é? Porque tem uma pegada de carbono muito elevada, porque vem sempre de muito longe. A maior parte do coco que é consumido em Portugal vem da Ásia e por isso tem uma pegada muito elevada, mas também porque neste momento há uma procura muito grande e a oferta está com dificuldade em ter a capacidade de resposta e isso muitas das vezes acaba por gerar também algumas questões de condições de trabalho e por isso o coco é algo que normalmente evitamos. Mas se gostam muito de coco e querem, por exemplo, fazer leite de coco, mas em casa só tem coco em flocos ou em farinha já, tenham atenção se tem ainda a gordura. No caso da farinha muitas das vezes já não tem, mas se tiver é uma questão de se juntar água e bater tudo e ficam com leite de coco. A gordura é efetivamente muito importante porque é a gordura do coco que vai dar o toque mais interessante a estes pratos. Pronto. A nossa base de caril já está a avançar. Como já temos muitas rodelas de banana, entretanto vamos começar aqui também a caramelizá-las. Vou aqui tratar do limão. O limão, para utilizarem na totalidade, o melhor é tirarem sempre a casca antes. Eu já cortei aqui o rabinho porque efetivamente já não estava em ótimas condições, mas vou tirar aqui o máximo de raspa possível e depois então vamos fazer sumo para temperar. Porquê é que é importante ter uma acidez, Rui? Tal como acontece com o sal, se costumam cozinhar, provavelmente têm essa experiência de quando parece que falta qualquer coisa num prato, se nós juntarmos um pouco de sal, quase sempre fica logo tudo melhor. Isso acontece com o sal, mas acontece também com qualquer tipo de elemento que dê acidez a um prato, ou seja um sumo de limão, seja um vinagre, seja um outro fruto, por exemplo, que tenha um nível de acidez grande. Às vezes esse toque assim mais ácido
ajuda a brilhantar os outros sabores todos. Eu já os tinha lavado previamente, portanto agora estou só mesmo na raspa. Vamos tirar este agora. Já começamos a ter um cheiro muito interessante por aqui, que é o quê? É por um lado a banana a caramelizar, o caril a cozinhar, a raspa de limão. Até eu já estou a ficar com fome. Não sei quanto a ti, mas eu gosto de tudo que seja brócolis, couve-flor, romanesco. Gosto deles assim ainda com uma crocância. Sim, não há pior coisa do que nos oferecerem brócolis ou couve-flor já moles, não é? Sim. Não ter uma textura. Também concordo. Por isso, eu vou provar aqui um pedacinho para perceber se já está quase, se precisa de mais tempo. Uma das formas de tirar mais sumo ao limão é precisamente fazer isto que estou a fazer na bancada. É enrolar um bocadinho o limão sobre si mesmo. Ele vai libertar mais sumo lá dentro e quando abrimos o limão, muito mais sumo do que teria se não tivesse feito isto. Portanto, estou a juntar também um pouco mais da mistura de especiarias, porque ainda que elas já não vão dar o mesmo sabor que dariam no início, sinto que ainda pode levar aqui mais um punch de sabor. Pronto, a banana, sobretudo sabendo que estamos a lidar com banana mais madura, é normal que ela comece, mesmo ao caramelizar, comece a perder um pouco da consistência. Mas parte do encanto também está aí. Em casa podes fazer tudo junto na mesma panela. Nós aqui vamos ter que separar porque efetivamente nos falta espaço na panela para receber os cogumelos. Por isso vamos ter de dizer aos brócolis, vocês já estão bons para ir. Ponham-se a andar. Ponham-se a andar na panela porque precisamos do vosso espaço para que entrem os cogumelos em ação. E enquanto isso deixamos que, no fundo, o molho, ou aquilo que nós chamamos de caril, apure um bocadinho mais. Nós chamamos porquê? Porquê que eu disse isto, Rui? Queres explicar? Porque na Índia não existe o conceito de caril, ou seja, aquilo que nós consideramos caril são na verdade vários. Nós chamamos de caril tudo e mais alguma coisa que seja de origem indiana e tenha um molho. Pronto, ainda que até haja uma série de receitas de caril que não têm molho propriamente. Mas na verdade isto é uma invenção britânica, não é? É, os ingleses que acharam que lhes faltava um nome para o tipo de comida que era consumida na Índia. Isto estamos a falar de há muitos anos. E acabaram por dar o nome de curry, nós dizemos caril, não é? A todo o prato que fosse indiano. Mas agora, efetivamente, a cozinha indiana, dependendo da região, tem muitas diferenças. Tem aquilo que os britânicos chamam vários tipos de caril, entre outras coisas, mas é tão diverso quanto se calhar o que nós, em todo o continente europeu, temos com os muitos países que o compõem. Sim, nós neste caso, como vamos usar um arroz com o qual nunca trabalhámos, não sabemos exatamente como é que ele corre. Se corre depressa, se corre devagar. E por isso vamos fazer uma coisa, que é vamos numa panela ter bastante água, mais água do que precisamos para cozer o arroz, mas depois escorremos essa água e podemos perfeitamente aproveitar a água para, por exemplo, uma sopa, para um outro preparado em que precisemos juntar algum líquido. Está? Está. Nós, quando falamos de uma perspectiva de cozinhar em casa, e mesmo numa perspectiva de um restaurante, ou seja, queremos, obviamente, conseguir o máximo de sabor, não é? E o máximo de qualidade no resultado final, mas também precisamos que seja prático, não é? Claro. Porque senão, às tantas, não compensa o esforço que nos vai obrigar a ter.
Portanto, os cogumelos estão aqui a encher a panela, mas eles vão reduzir um pouco. Por isso... Só para te mostrar como é que está a ficar também a banana caramelizada. Ok, a água para o arroz está finalmente a ferver. Eu vou adicionar sal. Podemos ser um pouco mais generosos com o sal, porque lá está, depois vamos escorrer o líquido. Vamos então, eu acho que a quantidade toda que nós temos aqui de arroz vai ter de ser cozida em 2 vezes. Mas pronto, fica já uma a caminho. E nos cogumelos faltam ainda os shiitake. Vai agora. Vou mexer aqui. Ainda dá para fazer um pouco mais. O shiitake tem um sabor muito peculiar e bastante diferente do sabor do Paris, ou cogumelo branco. Temos de temperar a salada também. Sim, e entretanto nos Isto tirar um enquanto o bocadinho arroz. do líquido para... Ou explicamos só. Sim, acho que explicamos só, porque, ou seja, vamos ter de voltar a incorporar os brócolos com isto tudo para perceber se de facto precisamos de espessar aqui o nosso caldo. Porque neste momento, como temos tanto cogumelo aqui dentro, quase que nem dá para perceber tão bem a consistência do molho, mas parece-me que está bastante... Está consistente. Sim, um dos truques que vocês podes fazer em casa para espessar um caldo, um molho, é precisamente bater com um pão. Se tiveres pão velho em casa, podes fazer crotons, como nós explicámos no início, ou podes adicionar para engrossar um molho ou um caldo. Sim, no fundo, nós neste caso vamos usar este pão já em crotons, mas temos ali ainda 2 pãezinhos que no início nós estávamos a pensar, ok, podemos utilizar perfeitamente para esse efeito de espessar o nosso caldo, o nosso molho, se for necessário. Vamos fazer à antiga, ou como se faz em muitas casas também, que é uma mão por baixo, uma mão a segurar no limão e vamos espremer. Mas se tens um espremedor de citrinos em casa, então aproveita. No caso de um prato como este, depois há toda uma discussão à volta de picante ou não picante. Eu sou apologista do picante, mas como sei perfeitamente que há pessoas que são muito mais sensíveis do que eu, tento sempre não abusar do picante e obviamente neste caso foi isso que fizemos. Tem um toquezinho de nada de malagueta na base, Mas é um toquezinho apenas. mas a maioria das pessoas nem sequer vai sentir seja o que for. No fundo foi mais para dar sabor do que para dar picância. Pronto, então, para temperar a salada precisamos De limão, de mais limão, uma vez. mais O azeite. sumo de uva. O sumo de uva está aqui, que entretanto ficou um xarope de sumo de uva. Fazer o nosso molho para a salada. Já temos aqui um pouco de... Temos aqui uma formiga, De portanto uma azeite. amiga. Temos aqui um pouco de azeite. O que é que nós precisamos? Não precisamos. O que é que nós aconselhamos a fazer neste caso? É juntar aqui um pouco de ácido, não é? Neste caso vamos juntar um pouco de sumo de limão, a ver se não cai a quantidade ou o cápside de uma coisa para a outra, depende de facto da vossa preferência. Pode ir desde 1/3 do ácido em relação ao azeite para partes iguais até, que é onde eu acabo por me encaixar mais, gosto de um bom toque de acidez. E depois, para ajudar ainda a equilibrar um pouco mais os sabores, podem juntar algo doce. Neste caso, como havia um grande excedente de sumo foi o que nós fizemos. Havia um grande excedente de uva, nós fizemos sumo a partir dessa uva e reduzimos o sumo até termos uma espécie de xarope. Por isso agora vamos pegar
nesse xarope e vamos juntar aqui uma colherada no nosso... Isto no fundo é um vinagrete, será um vinagrete de uva para a nossa salada. Vou juntar um bocadinho de sal aqui também. Pode ser. Não preciso disto tudo. Mas aí temos um desafio extra, que é onde é que se liga. Pronto, e depois é só temperar a tua salada com esta mistura. Vou tirar aqui uma colher para provar um pouco. Não sei como é que chega ali. Está saboroso. Pronto, então, vamos agora finalizar. Tirar um pouco do nosso arroz. Depois, em termos de empratamento, é um pouco ao gosto de cada um. Eu vou só pôr uma pequena pitada de sal. Depois vamos juntar aqui um pouco dos nossos brócolos. Aqui estão. Vamos juntar no fim. Podemos também dar um toquezinho com uma raspa de limão. Para se tornar tudo mais fácil, vou usar as minhas mãos. E aconselho a fazer mesmo em casa. Outra coisa que poderiam usar também para finalizar é uma aromática, não é? Uns coentros, por exemplo. Sim. Ficaria ótimo. Infelizmente não estava. Felizmente. Se não Isto é um estava pouco de salada. no excedente, é bom sinal também. E pronto, e aqui temos o nosso caril de banana e cogumelos, com brócolis, acompanhado com arroz. E no fundo conseguimos aproveitar um pouco de tudo aquilo que estava disponível enquanto estudante e fazer disso uma refeição não só nutricionalmente muito interessante, mas esperamos nós, em termos de sabor, que também esteja ali mesmo no ponto. Sim. Muito obrigada. Obrigado por teres acompanhado.